contra o sangue, mas sim contra todos os principados e potestades. Quando você entende isso, você agora começa a dar ordem, porque nós somos chamados com a autoridade de Deus para nós darmos ordem a coisas, a lugares, só que sobre pessoas não, mas o Espírito que age nas pessoas sim. Então quando você entende tudo isso, agora você começa a ter um espírito de sabedoria, um espírito de discernimento. Você agora vai poder orar pelas pessoas para você quebrar as barreiras, para você quebrar tudo aquilo que Satanás está fazendo através da vida dela. É gostoso demais você pregar em um lugar onde você não conhece o cotidiano da vida das pessoas, porque não tem o risco de Satanás jogar na sua mente que é algo indireto ou algo do tipo. Mas Deus está te chamando nessa noite para um tempo de alinhamento. Aleluia. Para um tempo de maturidade. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de João. Todos estão pregando o mesmo tema, pastor Vitor? É livre, fique. Não, todos estão pregando o mesmo tema? Mas estamos todos no que ele Então vocês estão limitados. Tem algo de Deus para você nessa noite. Glória a Deus. Deus vai te pegar nessa noite. Amém. Glória a Deus. João capítulo 3. O verso de número 26. Quando você achar e pudesse colocar de pé em reverência a palavra, por favor. Aleluia. Glória a Deus. O capítulo número 3 e o verso de número 26, perdão. Glória a Deus. Quem achou dar um glória a Deus bem forte? Glória a Deus. Talvez você não glorificou hoje ainda, então é uma boa oportunidade. Está escrito assim: se dirigia a João e lhe disseram: Mestre, aquele que está contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Lembra mais uma vez. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Toda a igreja. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Como ele cresce e como nós diminuímos. Já nós entramos nesse mérito, mas por enquanto eu vou pedir para você colocar a Bíblia no seu assento. Você fica de pé comigo só mais um minutinho. Esse é um dos maiores termômetros, porque eu faço um desafio a você nesse momento. Eu peço para que você olhe por você. Você que pode, coloque a mão sobre o seu coração e olhe por você nesse momento. Esse é o maior termômetro espiritual de como você se encontra. Porque nós podemos orar por coisas, nós podemos orar até por outros. Podemos orar por um evento, podemos orar por uma coisa, mas quando fala que nós orarmos por nós mesmos, fala de como nós estamos realmente. Então fique à vontade nesse momento. Se você não tiver nada para poder falar com Deus, apenas diga: eu era cego, agora eu vejo. Se você não tem nada para poder falar com Deus, apenas diga: Senhor, eu preciso me arrepender porque eu não acredito mais em Ti. Eu preciso me arrepender porque eu não confio mais em Ti. Eu não queria estar aqui, o meu coração está frio, eu não consigo sentir mais nada. Deus ama uma oração sincera. Não é sobre você liberar palavras religiosas que um dia você aprendeu. É sobre você ter uma forma de como orar, como se fosse uma forma como se fosse uma receita de bolo. Não é sobre uma receita, mas é sobre um coração contrito, um coração
amamos. Todos que estão aqui, eu tenho convicção que amam o Senhor. E nós pedimos, Senhor, nessa noite que a Tua presença seja manifesta aqui. Nós não queremos apenas a Tua presença, mas nós queremos a manifestação dela. Nós pedimos, Pai amado, que nessa noite o Teu Espírito pegue essa igreja de maneira poderosa e que venha um avivamento pessoal aqui nas pessoas, Pai. Não é sobre o pregador, não é sobre o evento, mas é sobre a Tua presença, é sobre a Tua fidelidade, é sobre o Teu amor, é sobre, Pai amado, o Senhor está aqui se manifestando. Pai, fala Tu, Senhor, não eu. Em nome de Jesus, amém. Você que pode, por favor, se assente. Glória a Deus, aleluia. Amém, Vamos lá, igreja. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Quando João ele fala sobre esse contexto aqui, ele está falando sobre algo chamado comparação. Porque ele está se comparando a Cristo. Nessa comparação, ele reconhece a deidade de Jesus. Ele reconhece a cristandade de Jesus. Ele conhece o Jesus messiânico. Ele conhece o Yeshua poderoso. E ele entende que ele é apenas o precursor. Ele entende que é aquele que estava preparando o caminho para o que estava por vir. Ele, sim, primo de Jesus. Ele teve encontro com Jesus ainda no ventre, quando ele estava dentro da barriga de Isabel e Jesus estava na barriga de Maria. Há um encontro, naquele encontro há um mover muito grande do Espírito Santo. Amém. João, ele tem que fugir para uma localidade próxima ao Egito. Jesus, ele foge para o Egito, porque era um tempo de perseguição, era um tempo que houve uma sentença de morte para todos os bebês nascidos no sexo masculino. João, ele é criado em um lugar onde que ele aprendeu a comer o mel, a comer gafanhotos e tomar o mel silvestre. Ele aprendeu a se vestir diferente, porque era uma tribo que era criada, era uma tribo que cresceu no deserto. Então ele aprendeu a se adaptar, ele aprendeu a se mover naquela região do deserto. Ele teve que ficar ali durante tempo, aprendendo aquela cultura. Mas Deus tinha um propósito para com ele. E quando você entende que Deus tem um propósito, você permanece no centro da vontade de Deus. O lugar geográfico não é o problema. Eu quero que você entenda. Aleluia. Quando você está disposto a dar uma resposta para Deus, você tem que estar desapegado a coisas, lugares e pessoas. É verdade, Senhor. Para você poder avançar. Aleluia. Com o coração aberto, com o coração contrito, Deus ele vai te mover. Um dia alguém pergunta: João, quem é você? Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não disse: eu sou a voz que clama no deserto. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Porque Deus ele tinha se retirado daquele lugar de Jerusalém, porque o povo estava com o coração endurecido. O povo aprendeu outros meios, o povo aprendeu outras maneiras de se conectar à espiritualidade. Agora eles estavam usando de espíritos satânicos dentro dos templos. Agora eles estavam usando consultorias de formas espirituais, a qual Deus não estava falando, mas o homem tem uma necessidade espiritual. Porque Deus é espírito, eu quero que você entenda. Nós temos no nosso coração, segundo a Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós temos um vazio no coração do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. Toda vez que o homem bate na porta de um bordel, ele está procurando Deus, ele não sabe. Toda vez que o homem se perde dentro de um bar, ele está procurando Deus, ele não sabe. Toda vez que o homem sai numa boca de fumo, ele está procurando Deus, ele não sabe por quê. Ele está tentando de alguma maneira preencher o vazio do coração dele. Algo que só Deus pode fazer. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E você não encontra Deus preso dentro de uma igreja. Deus é um ser de relacionamento. A igreja é só um termômetro espiritual de como você está. Mas tudo começa na sua vida pessoal, na sua vida diária, no seu cotidiano. Tudo isso começa se você tem uma vida de devocional, uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia. Mesmo que você não esteja emocionado para ler, mesmo que você não esteja vibrando, mas é sobre ter uma disciplina, é sobre ter um coração que ama ao ponto de fazer algo. Eu tenho certeza que não é todos os dias que você acorda apaixonado para fazer o café para os seus filhos ir à escola, mas existe uma disciplina, existe um comprometimento. Talvez não é todo dia que você acorda animado para ir trabalhar, mas existe uma disciplina, existe um comprometimento, porque aquilo faz com que
Então eles falam em um tom de competitividade. Eles falam: ei, aquele a quem tu apresentou, aquele a quem tu está falando, está com mais gente do que você. Você consegue entender, João? Eles não conheciam Jesus, então eles queriam um nível de competição. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Tudo aquilo que você compara, você está competindo. Só que a mente de João, naquele momento, eu quero falar com vocês, a mente de João naquele momento era a mente de alguém que tinha entregado o seu coração e os seus olhos para Jesus. Mas vai haver dificuldades lá na frente, e João também vai duvidar sobre esse Jesus. Eu quero que você entenda que as dúvidas, elas podem vir, mas não é sobre você ser guiado pela dúvida. O medo pode vir, mas é sobre você não ser guiado por esse medo. Lá no capítulo 11, João manda os discípulos perguntarem a Jesus: é tu mesmo o Messias ou virá outro em teu lugar? Porque ele estava preso, o ministério dele tinha acabado, tudo que ele tinha agora era uma ameaça contra a cabeça dele, que seria derramado, seria colocado em uma bandeja, porque existia um espírito comprometido em Jerusalém, existia um espírito de Jezebel que estava se andando naquele lugar, porque o mesmo espírito que estava movendo em João Batista é o mesmo espírito que moveu em Elias. Você consegue entender? E houve uma ameaça sobre a vida de Elias. Elias, quando ele derrota os 450 profetas de Baal e os 400 de Astarô, a Bíblia diz que Deus manda ele ir para Damasco depois de chover em Israel. E quando ele chega em Damasco, tudo que ele recebe não é um grupo de cristãos ovacionando, gritando, fazendo um culto porque tudo tinha acontecido bem, mas ele recebe uma ameaça de uma mulher chamada Jezebel, dizendo que no outro dia a cabeça dele estaria em uma bandeja. Ele foge para uma caverna. Mas muitos anos depois, o mesmo espírito que estava naquela mulher, o espírito que corrompeu, o espírito que comprometeu Jezebel, agora estava na mulher de Herodes, agora estava em Salomé. Você consegue entender? Que a batalha que você está enfrentando é muito maior do que algo religioso que você conhece. Você consegue entender sobre os espíritos geracionais, sobre os portais que precisam ser fechados? Você consegue entender sobre como você precisa estar mergulhado na unção do Senhor para você poder entender o campo que você está sendo inserido lá naquele trabalho, lá na sua casa? Você está achando que é só uma batalha sobre placa? Você está achando que é só uma batalha religiosa? Você está achando que é só uma batalha, uma birria que logo vai passar? Não, Satanás ele quer te destruir. Satanás ele quer vir como um rolo compressor sobre você, sobre a sua casa. É por isso que você tem que estar mergulhado no Senhor. É por isso que você tem que estar cheio da unção para ter autoridade, para banir os espíritos das trevas. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Você não vai vencer isso com argumentos. Você não vai vencer isso com canções, com versículos memorizados, mas é uma prática vivida. É você conseguir de fato mergulhar dentro desse mar que é o mundo espiritual. Quando eles falam sobre um Jesus que estava tendo mais discípulos do que João, João vê uma oportunidade de ensinar algo para eles. João fala: é necessário que ele cresça, e é necessário que eu saia de cena. Jesus ele ensina para Pedro. Jesus ele ensina para os discípulos. Ele diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Isso é logo depois de Jesus perguntar para os discípulos: quem eu sou? Quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu é como Elias, outros dizem que você tem o espírito de não sei quem, como ele começa a ter várias comparações. Mas vocês, quem eu sou? Jesus pergunta para os discípulos. Jesus pergunta para aqueles a qual ele atravessava as noites. Jesus pergunta para qual aquele que ele atravessava, que ele comia na mesma mesa. Eles ficam tanto sem saber quem de fato é Jesus. E 2000 anos depois esse Jesus morreu e ressuscitou. E ainda quando é perguntado dentro da igreja quem é Jesus, as pessoas falam: Jesus para mim é tudo. Quem é tudo para você não é nada. Você precisa saber quem é Jesus de fato no seu particular. Você precisa ter um encontro de fato com Jesus no seu
No próprio capítulo 3, um pouquinho antes, a Bíblia fala sobre um homem chamado Nicodemos, que vem para Jesus e fala: Rabi, mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus pelos feitos que você anda fazendo. Era um dos tesouros mais ricos de Jerusalém. Era um mestre, era alguém que ensinava, era alguém que também conhecia o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia memorizado. Mas Jesus não fica impressionado com o elogio de Nicodemos. Jesus fala só uma coisa para ele: é necessário nascer de novo. Glória a Deus. É preciso nascer de novo, é preciso ter um encontro de verdade no reino espiritual. É necessário você nascer, é necessário você nascer de novo, é necessário você morrer para que eu te ressuscite. Romanos capítulo 6 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que está conosco. Você consegue entender que não é qualquer Espírito? Aleluia, Senhor. Você consegue entender? Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 3 verso 16 diz que nós somos templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Esse Espírito, quando entrou na igreja primitiva, fazia com que as pessoas entregassem a vida delas para morrer no Coliseu, para morrer numa cruz, para morrer sendo cerrado ao meio, para morrer numa prisão, para morrer numa ilha. Será que esse mesmo Espírito hoje não é suficiente a te convencer a você se doar um pouquinho mais para poder servir ao ministério? Porque as pessoas hoje aprenderam a ter um espírito de escravo, não um espírito de filho. É como se falasse assim: não, eu não sou merecedor de servir, também eu não quero me frustrar com pessoas, eu não quero me magoar com pessoas, então deixa eu aqui no meu cantinho, porque eu me conheço. Você não se conhece. E se você se conhece, você mesmo assim resolveu ficar inerte no meio daquilo que Deus chamou você para fazer, você é um louco, você é uma louca. É necessário você entender que é preciso você servir. O filho pródigo, quando ele falhou com o pai, o filho pródigo, quando gastou toda a herança, ele volta e diz: ele só quero ficar perto do meu pai, eu quero ser apenas um dos escravos dele. O pai dele estava cego de amor, esperando na porta. Quando ele chega: meu pai, eu pequei contra ti, deixa que eu seja um dos seus escravos. Para ele disse: não, você não tem utilidade para mim como escravo, você só tem utilidade para mim como filho, porque o filho tem intimidade, o filho tem herança, o filho tem autoridade, o filho tem poder, o filho tem mantel, o filho tem roupa nova, o filho tem sandálias. Glória a Deus. Aleluia. Você consegue entender? Não dá para você ficar parado. Não dá para você ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Deus espera por você. Deus aguarda você. Deus está dizendo: se levanta. 2025 só será diferente se você agir diferente. Ah, pastor, eu já apanhei demais, já sofri demais. Você não conhece a minha história. Deus conhece a tua história. Ele está te chamando. É Ele que te chamou. Ainda quando você estava no ventre da sua mãe, Ele te chamou, Ele te ungiu, Ele te separou. Você não é tão fraco como Satanás diz que você é. Você não é tão fraca como você precisa se convencer todos os dias que você é. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus não vos deu um espírito de covardia. Oh, aleluia. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. É muito maior. Eu quero que você entenda isso. Satanás ele tem todo dia pregar para você que você é fraco, que você não vai vencer, que ninguém está se preocupando com você, para que você fique em uma posição infantilizada, uma posição fetal, lá no cantinho da sua cama, chorando, implorando pelo abraço de mamãe. Eu quero que você entenda nessa noite. É necessário você equalizar os problemas. Porque Satanás ele lança o primeiro problema e você está lá: não, isso aqui eu consigo resolver. Porque ele é uma esfera emocional, talvez. Ele lança o segundo problema, vem uma esfera física. Ele lança o terceiro problema, é uma esfera espiritual. Aí você vê tantos problemas ao ponto de parece que você não consegue respirar. E sabe o que você faz na maioria dessas vezes, dessas guerras? Você para de confiar em Deus e começa a querer dar o seu jeitinho. Começa a mexer nas coisas ali, mexer nas coisas aqui. Ou então prefere ter o espírito de Elias, mas não
Elias, quem mandou você ir para a caverna? Quero que você entenda que o orgulho é um castelo construído por argumentos. Ele fica dentro daquela caverna dizendo: eu quero a morte, eu não estou mais aguentando, eu quero morrer, eu não estou mais suportando, eu estou sozinho. Aí Deus olha para Elias e diz: Elias, tem mais de 7.500 joelhos que não se dobraram ao Baal, mas dentre os 7.500 eu escolhi você, Elias. Eu escolhi você, Elias, exatamente você. Elias, sai da caverna que eu vou te mostrar algo. A Bíblia diz que veio um vento que fendia a rocha. Sabe que Deus estava mostrando? Tem um ministro, tem um anjo que está fazendo isso. A Bíblia diz que veio tempestade, a Bíblia diz que veio um tornado, e a Bíblia diz que Deus não estava, os ministros deles estavam fazendo, mas não era Deus que estava fazendo. Mas uma brisa suave. Aleluia. Glória a Deus. A mesma brisa que soprou e Adão e Eva fugiu porque se perderam. Na mesma brisa do encontro do final da tarde, na mesma brisa onde Deus se encontrava, na mesma brisa onde Deus todos os dias ia no finalzinho da tarde para conversar, e ali ele estava. Era a brisa que foi se encontrar com Elias. Você consegue entender? O problema é que as pessoas hoje estão com dúvidas sobre o amor de Deus. O problema é que as pessoas hoje estão com dúvidas sobre o caráter de Deus, de fato Ele é alguém confiável ou não. O problema é que quando você não conhece Deus, o que qualquer um fala sobre Ele, você acredita. Eu vejo pessoas falando: Deus é amor, mas é justiça também. Isso é uma das frases que Satanás mais se apoderou, porque mais é uma conjunção adversativa. O mais anula a frase anterior. Está dizendo que toda vez que Deus ele aplica a justiça, Ele para de aplicar o amor. E isso é uma mentira, porque Deus é amor. A justiça dele é mergulhada no amor. A justiça dele é baseada no amor. A justiça dele é completamente na essência do amor. Não tenha medo da justiça de Deus. Eu quero que você entenda. Davi, o homem segundo o coração de Deus, falou: eu prefiro cair na mão de Deus que na mão dos homens. As pessoas hoje estão fazendo campanhas para fugir de Deus. As pessoas estão procurando um pai de santo para poder fugir de Deus. As pessoas estão procurando padres, pastores para fugir de Deus. Estão procurando alguém: por favor, ore para que a ira de Deus não venha sobre mim. Por favor, ore porque eu não aguento mais. Há muitos anos atrás, Deus tirou um povo da escravidão e leva ele para a escola do deserto. Fala: vou estar com vocês. Deus descia para poder conversar com eles. Sabe o que eles faziam? Eles enterravam a cabeça deles na areia e dizia assim: ó, fala tu, Moisés, não nós. E milhares de anos depois, a gente vê alguém dizendo: fala tu, Victor, não eu. Ora você no meu lugar. Vai se encontrar você no meu lugar. Porque eu não posso, eu não quero, eu tenho medo de Deus. Eu vou contribuir, eu vou estar aqui perto, mas é você que vai falar com Ele. Tem alguém entendendo essa mensagem? Se você quer um 2025 diferente, é necessário você agir de forma diferente. É necessário que você se conheça. É necessário que você dê o próximo passo. Já estou concluindo. Nem consegui entrar na mensagem, mas Deus direcionou essas palavras ao seu coração. Quero que você entenda isso. Se você quer de fato que Jesus cresça e você diminua, se você quer de fato que Jesus cresça e você saia de cena, é necessário você construir através de um relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento com Jesus, você começa a conhecer quem é Ele e quem é você. E hoje o povo tem dificuldade em ter um autoconhecimento. As pessoas estão militando em suas próprias crenças. As pessoas estão apegadas nos seus próprios dogmas, no seu próprio sofisma. As
As pessoas estão pegadas no seu próprio modo de pensar. As pessoas estão entrelaçadas nos seus próprios pensamentos. Elas não reconhecem a própria identidade dela. Ela não entende que tem coisas que não estão no controle dela. E ela sofre com crise de ansiedade, sofre com crise de pânico, sofre com um espírito depressivo. Porque tem coisas que estão no seu controle e tem coisas que não estão no seu controle. O que está dentro de você está no seu controle. As suas emoções estão no seu controle. Tenha autodisciplina e comece a trabalhar suas emoções. Confie em Deus, Ele vai te dar autoridade sobre as suas emoções. Aleluia, Senhor. Aleluia. Tem vezes que você está no trânsito e você quer xingar, você quer buzinar, as coisas não vão resolver, os carros não vão abrir para você passar. Quando você tem uma inteligência emocional, quando você tem os dons do Espírito de Deus, você calma, nada posso fazer agora. Colocarei uma Bíblia em áudio, colocarei um livro em áudio, colocarei um louvor. Vou dar uma acalmada aqui, vou dar uma respirada, que logo as coisas se abrirão, logo as coisas se acontecerão. Quando você tem essa maturidade, você não vai sofrer com coisas que não estão no seu controle. Quando você tem essa maturidade, você começa a ter um maior nível de percepção e entender que nem tudo está no seu controle. Tem coisas que você não vai conseguir resolver em janeiro de 2025. Tem coisas que você não vai resolver em março, em fevereiro, em maio, talvez nem em 2025. Mas você tem que estar com o coração em paz. Deus é o seu Senhor. Você precisa voltar a confiar em Deus. Melhore a sua percepção. Porque você é o criador do cenário que você está vivendo. A Bíblia diz que você é guiado pelos seus pensamentos, pelo seu subconsciente. Porque Deus deu um espírito e um poder criativo para nós através da fé. Aquilo que você mais teme, aquilo que às vezes acontece. Então, aprenda em nome de Jesus cancelar as flechas malignas que Satanás dá para você construir cenários malditos para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Uma das frases que eu mais tenho usado nesses últimos meses é: eu cancelo esse pensamento no nome de Jesus. Porque você tem que reconhecer que tipo de pensamento, que tipo de cenário está chegando à sua cabeça. Você tem que reconhecer quem é que está mandando dentro do seu cérebro. Você não pode mudar o que está fora, você pode mudar o que está dentro. Eu repito. Você não pode mudar o que está fora, você pode mudar o que está aí dentro. Tenha uma autodisciplina espiritual, orando para Deus. Me dê, por favor, percepção. Eu faço um desafio para você. Falta quanto tempo de campanha? Só mais um dia, pastor. Só mais um dia? Então, para você terminar esse mês, antes de você dormir, leia Salmo 138. Leia Salmo 138 e faça uma pergunta. Deus, faça uma pergunta, não peça. Deus, por favor, revela quem eu sou e as pessoas que estão ao meu lado. E o Deus vai começar a revelar quem são as pessoas que estão te acompanhando em sonhos, através de coisas que eu quero que você entenda. Antes de você dormir, leia Salmo 138. Ore. Deus vai te dar uma maturidade, Deus vai dar um aumento de discernimento sobre a sua vida. Glória a Deus. Vamos lá. 2025 será diferente. Amém. 2025 é o ano profético. Glória a Deus. O mundo está em caos, o mundo está preocupado com o Trump, o mundo está preocupado com o PT, com o Bolsonaro, mas nós temos uma missão de confiar em Jesus. Nós temos que estar com o coração confiante em Jesus, com a mente em Jesus, o Espírito em Jesus. Nós somos chamados para alinhar essa terra, nós somos chamados para governar, nós somos chamados para dar ordens. Glória a Deus. É um tempo de poder que Deus está derramando sobre a igreja. Quando você tem esse discernimento, quando você tem esse aumento de percepção, você vai começar a identificar como você reage. Você vai começar a orar a Deus: olha, por que eu reajo assim, porque eu tenho medo. Você vai começar a consertar essas coisas. Sabe aquele momento de impulso? Você vai parar tudo como se você estivesse dando um passo para trás e observando. Vou falar para vocês hoje. Eu fiz um acordo em um trabalho e no final a pessoa mudou o valor para bem menos daquilo que nós tínhamos combinado. Aí na hora já quis subir aquele ódio. Aí eu falei, um passo para trás.
Como eu vou reagir no meio disso tudo? Calma. Eu tenho percepção, eu tenho o Espírito de Deus. Vou respirar, não vou responder. Vou entrar em um cenário de oração, em um cenário de batalha. Vou vencer isso no campo espiritual. Amanhã eu resolvo, hoje eu não vou conseguir resolver. Eu não sou melhor do que ninguém por isso, mas eu estou falando para você sobre um momento que Satanás manda as guerras, que Deus permite algumas batalhas. Nós vamos saber quem realmente nós somos, porque como você age revela como você gostaria de ser, mas como você reage mostra quem realmente você é. Porque as ações podem ser planejadas, mas as reações elas mostram o que você guarda, a reação mostra o que você pensa, a reação ela libera quem é o seu caráter, ela revela o seu caráter. Ei, você não é um daqueles que anda com aquele Jesus? Não conheço, jamais. Você fala com ele. Não, jamais. Era o mesmo que algumas horas você estava dizendo: eu estou pronto a morrer por ti, eu estou pronto a ir para a cruz contigo. É Pedro que eu estou falando, minutos antes da crucificação de Jesus. Pedro, guarda o teu coração. Eu passei a noite toda orando por você, Pedro. Satanás te disciplinará. Você é importante para mim, Pedro. Eu não preciso das suas promessas, eu te conheço. Aguarda um pouco, ao terceiro dia eu te procuro. Segura um pouco, porque eu não vou desistir de você, Pedro. Aí a Bíblia diz que Pedro passa a seguir Jesus de uma distância segura. Que segurança você tem longe de Jesus? Eu te pergunto nessa noite. Qual segurança você tem longe de Jesus? Ele te ama demais. Tanto amor. Não é algo religioso, não é algo que está preso nas canções, não é algo que está preso dentro da Bíblia, não é algo que está preso no madeiro. Jesus não está preso no céu, Jesus não está preso no inferno. O que você procura aqui e ali está dentro de vós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estarei convosco todos os dias. E se você sentir que você não está com Ele, eu peço para você nesse momento abrir o seu ouvido, porque você vai ouvir uma porta batendo e Ele dizendo: eis que estou à porta e bato. Se atentamente os ouvires e abrir a porta, eu entrarei, cearei e farei morada. É esse Jesus que te chama nessa noite. Não é para um compromisso religioso, não é para você apenas ser um pregador, um cantor, mas é sobre você ter propósito de vida. Você acha que um namorado que te ama, um namorado fiel vai resolver a sua vida? Você acha que uma namorada fiel, uma namorada bonita vai resolver a sua vida? Você acha que um trabalho, um concurso público vai resolver a sua vida? Você acha que uma casa própria vai resolver a sua vida? Você acha que um veículo do ano vai resolver a sua vida? Só Jesus. Glória a Deus. Nós estávamos cantando aqui, só Jesus. E não é o Jesus religioso que você está acostumado a ouvir. É o Jesus de relacionamento. Existe uma sala, existe um secreto te aguardando. Existe um secreto aberto dizendo: vem, filho amado, que eu estou te chamando. Pessoas que têm a coragem moral para poder permanecer nos princípios, a qual um dia, quando você levantou a mão e disse que estava pronto a viver, que estava pronto a entregar a vida, estava pronto a fazer tudo o que Ele pedisse a você, estava pronto a obedecer como João. É necessário. Para isso é necessário que você tenha controle das emoções. Para isso é necessário que você tenha um coração grato, agradecimento, celebrar. Tem pessoas que não celebram suas conquistas, ela foca no que está faltando e não consegue agradecer o que já conquistou. Só para nós irmos embora. Aleluias. Glória a Deus. É necessário você ter uma percepção de comunidade.
Sabe o que é uma percepção de comunidade? É você olhar o todo. É você olhar para a sua casa e entender que você não mora nela só. É necessário você olhar para a empresa e você entender que você não trabalha nela só. É necessário você olhar para a igreja e entender que você não congrega nela só. O que não faz bem ao enxame também não faz bem à abelha. Quando você ter esse amor genuíno, quando você ter esse amor unilateral, independente, ele não importa o que vem do outro lado, ele é incondicional. O que importa é que você carrega. Não importa o que vão fazer a você, importa quem você é. Importa o que Deus colocou dentro do seu coração. Importa o nível da missão que precisa ser concluída para você ir para o próximo estágio, para você ir para a próxima fase. Essa fase já está te expulsando e não tem como você voltar para a fase anterior. Então, ela está te expulsando para a próxima. Deus está dizendo: eu estou te chamando, eu estou te chamando. Eu estou com você aqui esperando à frente. Estou aqui aguardando à frente. É necessário você ter mais amor pelos seus pais. Não é com palavra. Não é comprando um jogo de tapué novo. Não é comprando um jogo de panela novo. Mas é sobre você voltar a ter uma face de admiração. Ah, mas eles não merecem. Não é sobre o que eles merecem, é sobre quem você é. Não esqueça, Billy Graham disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê todos os dias. É sobre você amar essas pessoas aqui dentro dessa igreja. Igreja não é você chegar apenas aqui nos cultos, rapidamente sentar nesse banco, levantar a mão quando desce, quando você tem coragem, e depois ir embora. Mas sobre você saber o nome das pessoas, onde que elas trabalham, é sobre você orar por essas pessoas, é sobre ter esse coração de comunidade. É sobre você ter esse nível de afinidade, é sobre você orar uns pelos outros. É sobre você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque é mais fácil você chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque muitas das vezes o choro identifica que você também está numa prova. Mas aquele que está sorrindo está dizendo: como ele venceu e eu ainda não. Aí você começa a exercer o seu amor e entender que a sua vez vai chegar. Que ele cresça. Que ele cresça. Aleluia. Que ele cresça. Glória. Eu quero orar por vocês. Aleluia. Vamos lá. Santo é o teu nome.